Bem, eu gostaria de chamar, então, para esta segunda mesa, o professor Manuel Rojas Buvenich, que é coordenador de programas e representante para o Brasil da Unicef. Eu penso que podemos começar pela sua apresentação. Também comporão esta mesa o Eduardo Nilson, que vem representando o Ministério da Saúde, da CGPAM. Ele é gerente técnico da área de monitoramento e avaliação. Já esteve conosco também numa oficina anteriormente, né, Eduardo? Então, obrigada por ter voltado. E, finalmente, o professor Mário José Abdala Saad, da diretoria científica da FAPESP, a quem também nós agradecemos pela disponibilidade em acompanhar nossos trabalhos hoje. E penso que podemos imediatamente, então, passar a fala do professor Manuel Rojas Buvenich, que vai falar sobre implementação dos Objetivos do Milênio no âmbito municipal, uma estratégia de mobilização e gestão por resultados pelas crianças e adolescentes do semiárido brasileiro. Bom dia a todos. Inicialmente, em nome do Unicef, eu queria agradecer o convite feito pelo Instituto, certo, para nós apresentarmos algumas experiências na área de interesse da agenda. Na verdade, eu não queria vir a falar de todos os programas ou de todas as iniciativas que eventualmente o Unicef apoia no país. Aí eu selecionei uma iniciativa que, na verdade, ela tem muitos dos elementos que foram solicitados para a discussão do grupo. Primeiro, tem as metas do milênio, no qual temos o combate à pobreza e a desnutrição, combate à fome, certo? Temos o âmbito municipal, que é onde as crianças moram, onde as crianças realmente realizam seus direitos, onde as políticas públicas se concretizam. Tá? Segundo, temos algo que para nós é muito importante, que se falou aqui, en passant, que é a gestão de resultados. Certo? Então, nós temos feito um esforço nos últimos anos de tentar operacionalizar a gestão de resultados, mas não somente a gestão de resultados dentro de uma perspectiva de direitos. Ou seja, deixar a retórica do direito, que é muito comum nos países da América Latina, mas como operacionalizar isso em termos de desenho de políticas públicas, em termos de monitoramento, em termos de avaliação. E, por outro lado, temos uma área, um semiárido brasileiro, que está constituída por 11 estados, 1.500, quase 1.500 municípios, 27 milhões de pessoas, 13 milhões de crianças, que têm os piores indicadores sociais do país. Então, me pareceu relevante trazer essa experiência e, dentro daqueles conceitos, tentar deixar algumas mensagens, deixar algumas provocações. Obviamente, tem muitas coisas que não vai ser possível ser cobertas. Não? No caso, somente para que vocês tenham informação, o Unicef ele é uma organização mundial que se organiza em regiões. Nós atuamos em 155 países, temos 7 regiões a nível do mundo, e nossa região aqui em América Latina e o Caribe tem ao redor de 24 escritórios, e nosso escritório central é no Panamá, e temos escritórios de país. Nós, como Nações Unidas, a gente não se organiza como outras organizações, certo? Nós temos os programas de país, que são programas de cooperação de 5 anos, que eles são, eu diria, refletidos, discutidos com a sociedade civil, com os governos municipais, estaduais, com o setor privado. Ou seja, é uma construção coletiva que leva muito tempo, e também ouvindo as crianças e adolescentes, que eles têm, na verdade, muita coisa a dizer. Então, nós estamos começando esse ano nossa cooperação 2007-2011. Tá? Isso assinado com o governo brasileiro, tá? Após uma discussão, após uma análise, e nós começamos a implementação. Dada a diversidade e as disparidades que tem o país, a gente se organiza espacialmente
em 9 escritórios. Nós temos o escritório central em Brasília, estamos entrando agora com um escritório em Manaus, que tomaria conta de toda essa área verde, um escritório em Belém, toda essa área alaranjada, São Luís, para o estado do Maranhão, Fortaleza para Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Recife para os 3 estados de Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Salvador, que toma conta de Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro, com Espírito Santo, e temos aqui São Paulo, que cuida da região centro-sul. Isso em termos espaciais, dada a diversidade que tem o país. Bom, um primeiro elemento que ele corta toda a nossa programação é o marco de direito, certo? Nós temos um mandato, através da Assembleia Geral das Nações Unidas, para promover, igualmente como faz a Fundação Abrinq aqui no Brasil, promover os direitos da criança e adolescente, e temos como um paradigma, como um modelo, a Convenção dos Direitos da Criança, que em cada país se chama diferente, tá? Código del Niño, aqui é Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma tradução dos princípios, dos conteúdos que essa convenção tem. Tá? No caso, Brasil ratificou essa, inclusive antes da própria promulgação da convenção, o Brasil já tinha avançado muito no estatuto, certo? E ratificou a convenção. E uma questão muito importante é que, ao ratificar a convenção e ao ter a Constituição Cidadã e depois o Estatuto da Criança e Adolescente, certo? O Brasil, como Estado, como país, tem a responsabilidade de promover, respeitar, proteger e garantir os direitos políticos, civis, econômicos, sociais das crianças adolescentes. Ou seja, isso significa, há uma série de princípios, eu não vou entrar aí na análise desse princípio, de que não é uma questão, a criança não é uma questão de filantropia ou de assistencialismo. Vamos dar a essa criancinha educação porque precisa, pobrezinha. Não, é um direito que ela tem e há responsáveis que têm que cumprir esse direito e suas obrigações. Tá certo? Então, essa é uma grande diferença quando nós temos o Estatuto e a Convenção por trás. Agora, eu queria, porque isso, na verdade, vai permear a apresentação em várias coisas. Se há um direito, já estamos falando em termos de programação, se eu tenho direito à educação, se eu tenho direito ao aleitamento materno, se sou criança, é porque alguém tem uma responsabilidade. Ou seja, um direito implica numa obrigação de um responsável pelo direito, certo? O que se falava anteriormente de exigibilidade desse direito, certo? Mas o que acontece é que muitas vezes uma mãe analfabeta não sabe qual é seu direito, não sabe que tem direito suponhamos, ao Bolsa Família, não sabe que tem direito à educação do seu filho, certo? Então, nós temos que tentar desenvolver capacidades para que os sujeitos de direito possam exercer esses direitos. Primeiro, conhecê-los e, segundo, exercer. Aqui eu coloquei o exemplo, uma criança em idade escolar tem um direito legítimo à educação. O Estado, os pais têm a obrigação de garantir esse direito. Então, aqui há um responsável. Está o Estado, que é responsável e está obrigado a respeitar, proteger e garantir. Mas muitas vezes esse direito não é cumprido. Em outros países, vem o Ministério Público e obriga a criança a ir à escola. Certo? Eu morava na Inglaterra, por exemplo, e o Estado dava para minha filha 7 livros naquela época para as despesas da criança. E vinha alguém do Estado para ver se eu estava realmente dando aqueles 7 livros, comprando leite, se estava bem vestida, se não estava machucada. Ou seja, há um controle social do Estado que é a responsabilização. Tá certo? No Brasil ainda a gente está longe de chegar a esse nível. Então, isso tem implicações na nossa cooperação, no sentido de que muitas vezes os responsáveis não têm a capacidade. Tá? A escola não tem a qualidade, a escola não tem banheiro, a escola não tem biblioteca, a escola não tem transporte escolar. Então, obviamente, de que nós temos que ajudar, ¿para quê? Para verificar as capacidades dos atores. Por isso, quando eu trabalho num enfoque de direito, a análise de situação é diferente. Não é aquela análise de situação que eu faço quando tenho uma abordagem de necessidades básicas ou uma abordagem mais de filantropia. Aqui eu tenho que ver quem são os responsáveis e quais são as causas. Tá? Porque não há nenhum efeito sem causa.
e sempre atrás de uma causa há pessoas, há responsáveis pelos direitos, certo? Então, essa é uma implicação do marco de direitos, e o outro é que nós temos que desenvolver as capacidades das mães, das próprias crianças, dos adolescentes, das famílias, das comunidades, para que eles conheçam seus direitos e possam reivindicar os direitos. Então, isso tem implicação em termos de monitoramento, avaliação, em termos de planejamento. Um outro aspecto é a gestão por resultados, certo? Muitas vezes se tem mistificado quando se fala de gestão por resultado, não é positivista, é de direita, se ideologizou a questão do resultado. Não. Tá? Quando eu falo de resultado, é que mudança eu estou fazendo na vida da criança. Eu não quero ter criança trabalhando, eu não quero ter criança se prostituindo, eu não quero ter criança na rua. Não ter essa criança é um resultado. E para isso eu vou ter processo. Eu não posso ter resultados se eu não tenho processo. Agora, a tendência que temos, principalmente em ciência social, é só trabalhar com o processo. Então, eu posso passar 10 anos capacitando conselheiros tutelares ou conselheiros de direito sem resultado nenhum. Tá certo? Te capacitei. Não, nós temos que ver se realmente estamos fazendo mudança de conhecimento, se estamos fazendo mudança de comportamento, de práticas, como se falava anteriormente, se estamos conseguindo mudanças de estruturas organizacionais, se estamos conseguindo mudanças de orçamento. Ou seja, nós temos que ver como esses processos estão vinculados aos resultados. Então, para nós, a gestão por resultado, na verdade, é fundamental, é um grande desafio, mas vocês vão ver, nós estamos conseguindo chegar lá. Bom, nosso programa, rapidamente, que cada criança tenha o direito a sobreviver e se desenvolver, a proteger-se do HIV/AIDS, de aprender, de crescer sem violência, essa é a prioridade absoluta. Para cada um desses eixos, nós fazemos uma análise de atores, análise de situação, e construímos um marco de resultado. E aqui eu vou me referir só a sobreviver e desenvolver, já que está relacionado com o tema de nutrição e alimentação. Para nós, a primeira infância é fundamental. Os 3 primeiros anos de vida é quando a criança constitui praticamente 90% das ligações neuronais e, consequentemente, a capacidade de aprendizagem. Se a gente não vê no ventre da mãe a questão de saúde, a questão da alimentação, o primeiro ano de vida com aleitamento materno, micronutrientes, vitamina A, ferro, iodo, e toda aqui estimulação, cuidado, essa janela de oportunidade. Depois para frente vai ser muito difícil. Então, nós podemos mudar esse país em 2 gerações, começando na primeira infância. Tá certo? Então, nossa luta é justamente com o Fundeb, é justamente com recursos para fazer que na primeira infância realmente nós tenhamos as condições de cuidado e desenvolvimento da criança e adolescente. Não vou entrar muito nos outros detalhes, mas veja bem, esse é um outro aspecto que se depara nas instituições internacionais, certo? Nós não executamos, nós apoiamos o país, apoiamos ONGs, apoiamos governos, apoiamos o setor privado, certo? Mas nós não executamos. Então tem a questão do valor agregado nosso e como nós podemos fazer a diferença. Então, nós decidimos não trabalhar com pequenos projetos, nós trabalhamos com plataforma que são amplias áreas geográficas definidas por certas prioridades, nos quais nós temos um instrumento que nós chamamos o Selo Unicef. Selo Unicef é basicamente uma estratégia de mobilização dos atores, chamando a eles a sua responsabilização dentro do marco de direitos, para quê? Para alcançar metas de gestão e de impacto, metas de participação social, com muita capacitação de atores, desenvolvimento de capacidades, através dos quais nós fazemos uma premiação, um reconhecimento para os municípios. Então, dentro desse contexto, nós temos, basicamente, 3 áreas prioritárias. Primeiro, o semiárido, todo o semiárido, que são 13 milhões de crianças. Ou seja, nós trabalhamos com 50 a 100 criancinhas, 200 criancinhas. Nós não temos recursos para isso. Agora, como podemos ir à escala? Tá? Ou trazer os projetos que são pequenininhos à escala maior. Então, trabalhamos na plataforma semiárido,
estamos montando a plataforma Amazônia e estamos também trabalhando nas áreas urbanas, comunidades populares, periferia. Então, eu vou trazer a experiência que já tem mais tempo, que é a do semiárido, né? Bom, o semiárido, como vocês sabem, tem os piores indicadores sociais. Aí tem simplesmente um indicador, em termos de pobreza, que você vê que, veja bem, os percentuais de pobreza nas crianças, apesar de que as médias da pobreza têm caído no país, têm aumentado nas crianças, de 17 anos para baixo. Se vocês analisam a curva de pobreza por ciclo de vida, nas crianças você tem a maior incidência de pobreza, certo? Então aí, dentro dessa iniciativa, primeiro nós iniciamos a articulação e mobilização de todos os atores a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, ONGs, empresas. E conseguimos mobilizar na edição, nós chamamos edição 2005-2006, 1.179 municípios, que equivale a 13 milhões de crianças, certo? No semiárido. Agora, como funciona? Bom, aqui há alguns dados do semiárido, vocês já conhecem, não vou entrar a me espalhar aí, simplesmente dar uma visão sobre o pacto. Ou seja, nós entendemos de que a política pública para chegar no município depende do município, depende dos atores do município, depende dos estados, depende das ONG, depende do governo federal. Ou seja, em termos de construção de políticas públicas, nós não podemos ignorar a esses setores. Então, nós inventamos o pacto, e esse pacto foi assinado por 11 governadores se comprometendo a uma série de metas, que são as metas do milênio adaptadas às condições do semiárido. Se lançou isso em abril de 2005, certo? E lançamos tanto o pacto como o selo. Aí se iniciou o processo de aderência. Bom, então, em termos de parceiro, para que vocês tenham uma ideia, certo? Com o governo federal, vários ministérios, secretarias, IBGE, IPEA, governos estaduais, comitês estaduais, Ministério Público, Tribunal Regional, governos municipais, Conselho Nacional dos Direitos, financiamento de várias Unicef, de vários países que nós temos, empresas, Banco Itaú, Petrobras, RGE, Legislativo, Frente Parlamentar, a sociedade civil, a Fundação Abrim, que está uma série de organizações. Estamos ampliando, para essa edição estamos repactuando isso aqui. Bom, qual é o marco conceitual disso? Então temos as crianças, com suas condições de sobrevivência, desenvolvimento e proteção, dentro do conceito de proteção integral que estava se falando. Isso se consegue através de gestão de políticas públicas. Ou seja, para diminuir a mortalidade, a prefeitura tem que fazer alguma coisa. Tem que ter vacinação, tem que ter controle de desenvolvimento, tem que ter uma série de programas e serviços que são de controle. E tem que ter também, no caso, nós temos no desenho, a participação das crianças e adolescentes. Então, esses três eixos, eles são transformados em metas. Então, aí temos as metas de impacto, com as metas de gestão em uma relação de causalidade. Certo? Para essas metas de impacto e de gestão, a gente estabeleceu indicadores. Esses indicadores levamos mais de um ano para discutir, mas aí vocês vão ficar com a apresentação, podem ver com mais detalhe isso aí. Mas aqui estão as de gestão, que estão relacionadas com as de impacto social. Então, tudo isso é medido. Como que a gente mide isso aqui? Bom, uma coisa é que nós saímos da visão burocrática dos indicadores. Se você diz a um prefeito, olha, a sua mortalidade infantil é alta. É alta? Então é boa. Então nós usamos o quê? O semáforo. É vermelho, é ruim. Se você está vermelho, está ruim. Tem que estar verde, certo? E transformamos os indicadores em isso aqui. Por exemplo, essa situação de análise de situação que mandamos com base nesse indicador. Olha, você está assim desse jeito, olha o trabalho infantil, olha aqui, tem uma série de problemas, olha aqui tem transporte escolar. Ou seja, transformamos os indicadores, humanizamos, tudo tem que ser muito lúdico, senão você não trabalha com os pequenos municípios do semiárido. E, claro,
um monitoramento para que eles sejam reconhecidos, sejam certificados, nós agrupamos os municípios. É a mesma coisa que eu coloco um peso pesado com um peso pluma competir, não. Então, eu classifico os municípios para que eu possa fazer um monitoramento dos iguais com os iguais. Bom, aí tem bastante questão. Bom, avanço na saúde, eu vou nomear alguns. Tá? Aí temos no ano inicial, gestante com ceto mais consulta pré-natal, passou de 31 para 36, mas olha que interessante. Tá? Os que ganharam, aí temos que ganharam e os que não ganharam o selo. No ganhadores de 31 para 32, ganhadores de 33 para 39. 4,7% e 17,5%. Alguma coisa fizeram aqueles municípios. São boas práticas que podemos ver o que fizeram, certo? A mesma coisa, por exemplo, em desnutrição, de 9,2 passou para 100,8. Em geral, os não ganhadores de 9,4 partiram de um patamar um pouco mais alto, para 7, mas os ganhadores passaram para 5,9, menos 26. E assim nós temos medido, eu não vou entrar nos detalhes, todos os indicadores de impacto que vocês viram anteriormente, isso está em base de dados, está em alguns software que a gente faz mapeamento, faz algumas simulações. Falta aprimorar muito a metodologia de avaliação, mas vamos lá. Na educação, bom, a mesma coisa, vou pular, mas é a mesma sistemática, somente eu queria chegar a dois slides aqui mais na frente. Participação social. Nesse projeto de participação social, tá, isso é todo feito com materiais, com guias, certo? 498 municípios participaram, e as crianças comunicaram 996 programas relacionados com os direitos da criança. 595 municípios resgataram o trabalho de poetas, fizeram mapeamentos culturais, certo? De seus municípios. Esses mapeamentos culturais são belíssimos. Não? 1.657 municípios promoveram projetos de educação ambiental, como conviver com o semiárido. 1,3 milhões. Esses são resultados que nós podemos atribuir à nossa ação, porque são diretos. Os outros não. Tem uma série de atores que estão... Também, na parte de participação política, se cadastraram mais de 700.000 novos eleitores. Se criamos, porque é pré-condição, 170 novos conselhos municipais, se não criam conselho municipal, não participa, certo? E isso que foi muito importante. Se criaram mais de 600 fóruns comunitários para fazer a avaliação de todos esses indicadores do ponto de vista qualitativo, tá? Em que participaram agentes da comunidade, comandados pelos conselhos de direito e por uma série de atores. Isso é controle social. Aí estão os fóruns, tá? E uma série de problemas que saíram. Não? O que nos surpreendeu é a parte de exploração sexual no interior do semiárido. É um problema seríssimo, e isso saiu muito claramente nesses... Bom, aqui o anúncio dos ganhadores. Nós levamos o anúncio para os próprios municípios, né? Aí você vê a festa que eles fazem, realmente os municípios, as crianças, todas saem em um processo de mobilização e participação muito interessante. O uso do selo, eles usam das mais variadas formas, tem toda uma regra para usar. E, só para terminar, aqui algumas conclusões. Primeiro, pensamos que o selo é uma estratégia sustentável, pensamos que é indispensável a parceria com o governo federal, estaduais e sociedade civil e as empresas. Pensamos que o desenvolvimento de capacidades é fundamental para dar sustentabilidade à iniciativa. O reconhecimento e certificação com base no alcance de metas, gestão e participação, mostra uma gestão com base em resultados na área social muito importante. Eles estão começando a se importar, esses indicadores que só a academia vê, eles já estão começando a se importar, estão começando a analisar. E, bom, a estratégia de comunicação tem que ser muito lúdica para que eles entendam o que estamos transmitindo. E
o monitoramento e avaliação é fundamental fazer com eles para promover o controle social. Desculpa aí o atraso, muito obrigado. Vamos imediatamente então pedir ao Eduardo que comece a sua apresentação. Então, novamente, Eduardo é gerente técnico da área de monitoramento do Ministério da Saúde e falará para a gente sobre ações prioritárias da CGPAN no Ministério da Saúde para o ano de 2007. Vou já começar a nossa apresentação, mostrando como é que ela vai ser apresentada. Primeiro, um panorama geral da alimentação e nutrição no Brasil, mais especificamente no governo federal e também com as repercussões nos governos estaduais e municipais, porque tanto do ponto de vista institucional quanto epidemiológico, vou repetir um pouco o que já foi dito, mas sempre importante porque esses dados epidemiológicos, eles norteiam todo o planejamento de políticas públicas. Para aí, então, entrar nas ações prioritárias, no âmbito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é nosso instrumento principal de planejamento e de atuação, e, por fim, nossos desafios. Aqui é uma linha temporal que tenta mostrar de forma mais geral como é que evoluiu toda a alimentação e nutrição a partir do início da década de 90, porque antes já vinham todos os movimentos de políticas compensatórias no início do século, e até que na década de 70 foi instituído o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, INAH, que deu uma institucionalidade maior para a alimentação e nutrição, e aí vem outros processos de criação do CONSEA, e em seguida deterioração do INAH, extinção do INAH, extinção do CONSEA, e a partir do final da década de 90 e 99 foi formulada essa Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que justamente junto com a nova institucionalização da área de alimentação e nutrição que estava desfacelada no Ministério após a extinção do INAH, organizou isso e também deu tanto internamente quanto externamente no aspecto da intersetorialidade. E a partir daí todos os movimentos que foram feitos, começando com as políticas de transferência de renda, que no caso da saúde era representado pelo Bolsa Alimentação, que mais à frente foram unificados para formar o Bolsa Família, e mais recentemente, com a recriação do CONSEA, que é um pouco mais atrás, mas também foi aprovada a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, que reforçou muito o papel da alimentação e nutrição, tanto dentro do Ministério quanto para fora. Então, voltando, de forma geral, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela é norteada por esses princípios da segurança alimentar e nutricional. Ele foi um dos pioneiros até nisso no Brasil, porque a discussão da segurança alimentar e nutricional em nível federal ela veio a ressurgir com a recriação do CONSEA mais intensamente, e também sempre permeada pelo direito humano à alimentação, não vendo só pela questão da questão assistencial, que é paralela, pode acontecer, mas o principal é o direito humano à alimentação, porque é um direito humano acima de tudo. Então, como diretrizes principais, a intersetorialidade, que envolve principalmente o acesso aos alimentos, que não depende do Ministério da Saúde, e aspectos mais específicos nossos, que são a segurança sanitária da qualidade dos alimentos, muito mais de vigilância sanitária, o monitoramento alimentar e nutricional, principalmente nutricional, que é do papel do Ministério da Saúde, o alimentar é muito mais das pesquisas que nós temos, na periodicidade que nós conseguimos, a promoção de práticas alimentares saudáveis, que é muito importante, diante do quadro epidemiológico que vai ser apresentado a seguir, e a prevenção e controle de deficiências e distúrbios nutricionais, porque ainda há prevalências muito grandes. Então, como já foi falado, de anemia, ainda tem que haver um controle da parte de iodo, vitamina A, novo surto na parte de tiamina. Então, tudo isso é um acompanhamento constante do Ministério de intervenção também. Aqui só mostrando, de acordo com o conceito amplo, eu não vou ler tudo, da segurança alimentar e nutricional, segundo a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, mas mostrando como é importante a saúde dentro disso, a alimentação e nutrição particularmente, e mostrando também a parte intersetorial que nós atuamos e nós já indicávamos antes na própria Política Nacional de Alimentação e Nutrição. E tentando agrupar isso de uma forma mais visual, nós temos o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que inclusive vai ser objeto de discussão da terceira Conferência de Alimentação, de Segurança Alimentar e Nutricional, que vai ser realizada agora em julho, em Fortaleza. Então nós temos toda a articulação do Fome Zero, que é o grupo todo de 33 programas governamentais que une muitos da própria saúde, como é o caso do Programa Alimentação Saudável, que é gerenciado pela Coordenação da Política de Alimentação e Nutrição.
E aí tem toda a articulação dessa Política Nacional de Alimentação e Nutrição com a Política de Promoção da Saúde dentro do Ministério e também com a própria estratégia global, que envolve a parte de atividade física e também da alimentação saudável. E aqui também reforçando, nós trabalhamos junto com o CONSEA no grupo de trabalho de promoção da alimentação saudável e reforçar novamente que há um componente muito grande de intersetorial dentro da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que já sinalizava isso, e com a LOSAN, a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, foi ainda mais reforçada e reforçou nosso papel tanto interno quanto externo. Aqui uma revisão rápida do perfil de saúde no Brasil, que contempla tudo que nós temos que atuar. Primeiramente, a transição epidemiológica, então, o aumento da mortalidade e também da morbidade por doenças crônicas não transmissíveis, e a maioria delas são relacionadas à má alimentação, isso é muito importante. E caracterizando justamente a dupla carga de doenças, porque continuam índices de desnutrição e de carências nutricionais, em paralelo a problemas de má alimentação por excesso, mas em todos os casos por má alimentação. E muitas vezes nas mesmas famílias, principalmente de baixa renda. A transição nutricional, vendo as mudanças de alimentação e redução da atividade física, e aí muito mais pelo lado dos aumentos do sobrepeso e da obesidade. A transição demográfica, muito importante, porque ao mesmo tempo que tem um envelhecimento populacional, tem uma acelerada urbanização, e por aí a globalização, que entram todos os hábitos e padrões de comportamento que se difundem com muita rapidez. E também interferem diretamente com hábitos tanto de estilos de vida quanto padrões alimentares. Aqui, muito rapidamente, gráficos mostrando as tendências de desnutrição infantil no Brasil, primeiramente. Aqui, de acordo com as pesquisas do IBGE, então é observada uma clara queda. É claro que essa queda, como já foi falado pela Ana Lídia, esses dados são nacionais, então eles mascaram diferenças regionais. No caso, Norte e Nordeste continuam valores mais alarmantes, tanto que é objeto de intervenção nosso, no caso, mas ao mesmo tempo, quando você vê alguns tipos de intervenção específicas, como é o caso da Estratégia de Saúde da Família, eles estão diretamente vinculados a uma grande queda nas áreas cobertas. Então você vê desde de 99 até 2006 como o nível de queda é muito grande nessas áreas, e essas áreas são predominantemente de baixa renda. Então isso é muito importante como uma das estratégias como um todo. É um papel da saúde, mas é claro que a intersetorial não depende só de nós. Agora, também ao mesmo tempo mostrando como é que aumentou tanto o sobrepeso quanto a obesidade, né, no decorrer dessas mesmas pesquisas. E, por fim, um gráfico mostrando como acontece a transição epidemiológica com um crescimento muito grande das doenças crônicas não transmissíveis. Aí, no caso de mortalidade proporcional, se você fizer por morbidade, vai dar muito parecido, com algumas diferenças dos percentuais, que algumas doenças aparecem mais do que outras. Mas, mesmo em níveis econômicos, é muito importante para justificar as próprias doenças crônicas não transmissíveis, é que elas representam praticamente 70% dos gastos de internação do SUS. É uma quantidade muito grande, e se pensar que a maioria está relacionada à alimentação e nutrição, é um argumento muito favorável para a nossa intervenção. Então, agora fechando toda essa contextualização, nós temos justamente as tendências de consumo alimentar. Elas têm seus vieses todos, até em função de serem nacionais, de agregarem um consumo que é só feito dentro do domicílio, tem diferença de padrão de consumo fora de casa, mas ainda assim já dá para saber algumas tendências que explicam dados também de prevalências. No caso, as tendências positivas estão mais relacionadas ao que aconteceu ao longo das últimas décadas na diminuição da desnutrição, porque elevou-se a disponibilidade calórica, apesar de não chegar nos níveis ideais ainda, uma tendência à adequação do valor do teor proteico da alimentação, a participação crescente das gorduras vegetais e também mais acesso a leites derivados pelas populações de baixa renda. E, por outro lado, aí carregando todas as doenças crônicas não transmissíveis, vem essas tendências inadequadas, que, começando pelo consumo alto de açúcar e sal, então aí passando o consumo insuficiente de frutas e hortaliças, maior consumo de gorduras totais, principalmente nas classes altas, mas também acontece nas classes mais baixas, diminuição do consumo de leguminosas, tubérculos e raízes. Então, no caso, tanto o grupo das frutas e hortaliças quanto as leguminosas e tubérculos, isso aí é outro objeto muito forte da nossa intervenção, que são grupos de alimentos muito importantes na alimentação. E, por fim, outro importante é a queda de pescados, com a característica que o Brasil possui de rios e também de exploração dessa fonte de alimento não é aproveitado.
E, resumindo tudo isso, nós temos a dupla carga da má nutrição, que por um lado apresenta obesidade, sobrepeso e doenças crônicas não transmissíveis, convivendo com infecções, com desnutrição, com déficits de micronutrientes, como já foi falado. E, então, dessa forma, agora entrando especificamente nas ações da política de alimentação e nutrição, eu vou mostrar duas abordagens. Uma é ao longo do curso de vida, porque mostra como é que a atuação, além de ter esse foco populacional, você tem que viasar os públicos específicos ao longo do ciclo de vida. Então, a pessoa acompanhar desde o nascimento e cada grupo sendo tratado individualmente também. E, como já foi falado, muito importante tratar desde a concepção, né? A gestante, a lactante tem que ser protegida, no nosso caso específico é a vigilância nutricional e a suplementação micronutricional, mas permeando tudo isso, a atenção à saúde é fundamental, porque é um elemento que também vai ajudar, porque sem uma atenção à saúde apropriada, também não vai conseguir levar que essas ações específicas de alimentação e nutrição tenham realmente seu impacto. E a partir dos 0 aos 2 anos, entrando a alimentação complementar, antes o reforço ao aleitamento materno, no mínimo até os 6 meses, está sendo estudado uma forma de aumentar ainda esse período. Também é um período também muito importante para suplementação micronutricional, ações específicas tanto para pré-escolares quanto escolares, que nós temos uma atuação muito forte, estamos tentando agora na restrição dos alimentos não saudáveis, principalmente no nível da escola, porque e está sendo várias experiências, inclusive em nível nacional, que em torno disso, e além de outras como a educação nutricional, que é fundamental, a vigilância nutricional, que permeia todas as fases do ciclo de vida. Sempre o foco principal acaba sendo gestante e criança, mas a ideia, nós sempre com a expansão do sistema de vigilância, é pegar toda a população. E agora é uma outra abordagem que assim dá para ver melhor como é que se divide a linha de atuação. Nossa linha de atuação. Então, nós temos todos esses programas que podemos dizer. O primeiro é que é a promoção da alimentação saudável, que uma das ações mais importantes é a formulação dos guias alimentares, que começou para as crianças de até 2 anos, agora para a população brasileira, que foi lançado no ano passado. Campanhas informativas para o consumo de frutas, legumes e verduras, como eu salientei. Alimentação saudável na atenção básica e também nas escolas, e criação de ambiente regulatório, aí, principalmente visando a redução do consumo de alimentos não considerados não saudáveis, e fomenta a sociedade civil no sentido também de agir em prol disso. Em termos de orçamento, isso corresponde a um torno de 6% do nosso orçamento, porque não é uma ação finalística, é muito mais visando produção de materiais e também a questão de participação em reuniões e a parte de educação. Quando entra na parte de programas finalísticos, que é o caso da prevenção de carências nutricionais, aí já representa 40% do nosso orçamento, que principalmente é ferro e vitamina A, por meio de suplementação medicamentosa, as ações de fortificação da farinha, de trigo e de milho, novamente educação alimentar e nutricional, que permeia também todas as nossas ações, e muito importante que nós instituímos sempre pesquisa de impacto nas nossas ações. E no momento está sendo feita a pesquisa da fortificação do trigo e ferro, e está sendo estudada também uma forma de selecionar as pesquisas tanto para vitamina A quanto ferro. E no caso do monitoramento da situação alimentar e nutricional, recentemente o SISVAN, que é o Sistema de Vigilância, ele teve um grande avanço, principalmente vinculado ao acompanhamento de condicionalidades do Bolsa Família. Então, isso tudo está carreando uma mudança no sistema que, no caso do acompanhamento de condicionalidades do Bolsa Família, chega a quase 70% na última gestão de 2006, de municípios fazendo acompanhamento, inclusive nutricional das crianças. Isso é um salto incrível, porque a vigilância nutricional e alimentar e nutricional do Brasil sempre foi um norte a várias tentativas e nunca conseguia ter uma grande cobertura. Agora, finalmente, parece que está conseguindo, e esse é um processo árduo de gerações até na nutrição, e chegando ao ponto também de conscientização tanto de estados quanto de municípios, quanto a importância e a continuidade dessas ações. E muito importante são as pesquisas nacionais, porque cada pesquisa nacional envolve a compra da pesquisa no módulo específico, então isso é muito difícil, e por isso nós trabalhamos com essa temporalidade meio irregular, mas a ideia é justamente, está sendo feito um grande esforço para conseguir
fazer pesquisas regulares em tempos mínimos que consigam responder também às nossas demandas. E, por fim, os estudos e pesquisas, que nós também fazemos o fomento a pesquisas de institutos, de centros, de universidades, em áreas de interesse, e também visando ultimamente muito também áreas que eram desprivilegiadas em outras ações. Que normalmente as linhas de atuação sempre são as mais concorridas, mais famosas, e às vezes ficavam problemas encobertos, então por isso mesmo um incentivo maior a elas da nossa parte. Então, vou mostrar muito rapidamente, agora que o tempo está acabando. Dentro da saúde é muito importante, principalmente no nível da atenção básica, o que nós precisamos fazer, porque nós precisamos tanto vender alimentação e nutrição para dentro do sistema de saúde quanto para fora. Então, dentro do sistema de saúde é muito importante o primeiro aleitamento materno, continuar com a questão de orientação nutricional e suplementação para gestantes e nutrizes, implantar linhas de cuidado, alimentação e nutrição em todas as etapas do ciclo de vida, porque normalmente é restrito à criança, ampliar o processo de capacitação dos profissionais de saúde da família, que são nossas mãos lá na ponta, quem vai executar por nós, a organização da área de alimentação e nutrição no nível local, que é um grande empecilho, porque o que se apresenta no Ministério da Saúde não se replica no nível local, isso dificulta muito a gestão e até a quem cobrar, a quem deve executar. E também, isso já é uma coisa que já vem sendo feita, que é a prioridade para famílias beneficiárias do Bolsa Família, porque são famílias caracteristicamente em situação mais vulnerável. No caso, só passar rápido aqui, são desafios muito também nessa linha, não vou ler todos, a apresentação vai ficar disponível, mas nós temos que vender tanto dentro da saúde quanto fora da saúde. Então, a visibilidade política da alimentação e nutrição é fundamental, e também da questão da alimentação saudável, porque nós precisamos para a parte intersetorial e também para a parte para que os gestores de saúde no nível estadual e municipal atendam estabeleçam um pacto de gestão em que também tem estabelecimento de metas, indicadores bem apropriados para levar isso adiante. Novamente, a organização da nutrição na atenção primária, reforçar a intersetorialidade no nível local, que aí envolve desde a unidade de saúde, escola, os centros de referência à assistência social, que agora vêm sendo muito difundidos no país, e o desenvolvimento agrário para fechar a segurança alimentar e nutricional no nível local. Novamente, participação da sociedade civil, comunicação contínua com o setor produtivo, e também a comunicação nas questões relacionadas com saúde, porque a educação continua sendo um dos nossos instrumentos principais de chegar, porque um dos focos principais é a má alimentação, seja por excesso, seja por falta, então a educação é um instrumento fundamental para isso. Aqui são nossos contatos, tanto para novas demandas, todo o nosso material também está disponível aí, e eu agradeço. Eduardo, obrigada. Importante também essa reflexão a respeito do papel. O Eduardo inaugura a participação dos ministérios, teremos ainda depois também alguém do Ministério da Educação e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome permeando algumas mesas, né? Então, pediria ao professor Mário, por gentileza, que se encaminhasse para a apresentação, professor Mário José Abdala Saad, da Diretoria Científica da FAPESP, que vai fazer a sua exposição sobre a FAPESP e a pesquisa em São Paulo, e para grande parte das pessoas que estão aqui, é uma agência bastante importante por estarmos naturalmente em São Paulo. Muito obrigado, eu queria agradecer o convite e dizer que o professor Brito não pôde estar presente e pediu para que eu o substituísse aqui. Então, na realidade, o que eu vou fazer é um pouco diferente do que talvez seja o objetivo aqui. Mas eu vou fazer uma apresentação da FAPESP e mostrar alguns dados da FAPESP que não existem. Eu até pedi para levantar lá quando houve esse convite, mas é uma coisa que não foi fácil levantar o que existia de pesquisa na FAPESP. Tem bastante coisa, mas eu não vou mostrar especificamente esses dados. Eu vou mostrar o que é a FAPESP, tá certo? Então, na realidade, a FAPESP ela foi criada por lei já há mais de 60 anos, exatamente 60 anos agora ela está fazendo. A Constituição Paulista de 1947 propunha que o amparo à pesquisa científica será propiciado pelo Estado por intermédio de uma fundação organizada em moldes a serem estabelecidos por lei. Determinava ainda que, anualmente, o Estado atribuirá essa fundação como renda especial de sua privativa administração a quantia não inferior a 0,5% de sua receita ordinária. Ela só foi possível de ser implantada a partir da década de 60, então teve uma lei que autorizava o Poder Executivo a instituir a FAPESP,
e em 1962 o decreto 40.132, instituiu a FAPESP. Interessante é que a partir da Constituição de 88 e a Constituição Estadual de 89 dobrou o percentual que a FAPESP tinha direito do governo do Estado. Então, o Estado destinará o mínimo de 1% de sua receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa como renda privativa da administração para aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico. Então, isso é um histórico da FAPESP, mas realmente houve grande avanço em relação a isso. O objetivo da FAPESP é a pesquisa vista sobre um ângulo mais amplo, que é um conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico, etc. Tá certo? Então, ela tem pesquisa científica, tecnológica, de criação de conhecimento, isso feito em todas as áreas. Basicamente, a FAPESP apoia programas tradicionais, que a gente chama, que são bolsas no país e fora do país, bolsa de iniciação científica para aluno de graduação, bolsa de mestrado e doutorado para pós-graduação, bolsas de pós-doutorado para quem concluiu o doutorado naturalmente. Auxílio pesquisa, basicamente ela paga capital e custeio, vinda de professor visitante, organização de eventos e publicações de artigos científicos. E ela tem uma série de programas que são chamados programas especiais, que às vezes estão presentes, às vezes não. A maioria deles existem já como regularidade, como esse programa Jovens Pesquisadores, programa de capacitação técnica e programa de políticas públicas. Os outros programas são programas irregulares, ficam na dependência de existir verba ou não, como eu vou mostrar. Por exemplo, um programa de infraestrutura, já tem 2 anos que ele não é realizado, e ele depende sempre de uma sobra de verba para que ele seja realizado ou não. Mas os programas regulares estão sempre em atividade. Na organização da FAPESP, ela é organizada através de um conselho superior, que tem 12 pessoas, 6 indicados pelo governador do estado, 3 indicações do governo, que são indicados pela USP, e 3 indicados também, sempre com aprovação do governo, dos demais institutos de pesquisa, que inclui as outras universidades aí. Então, esse é o Conselho Superior da FAPESP, tem um diretor-presidente, um diretor científico e um diretor administrativo. Na realidade, a gente trabalha na FAPESP assessorando a diretoria científica, que no momento é o professor Brito Cruz. Bom, como é que se dá a entrada de um projeto na FAPESP? O proponente propõe um projeto de pesquisa, isso vai para a coordenação de área, cada área tem uma coordenação, que são especialistas na área, que indicam uma assessoria para isso, tá certo? E essa assessoria vai emitir um parecer sobre o projeto que volta para essa coordenação de área. Essa coordenação de área analisa o projeto, envia para a coordenação adjunta rapidamente revê isso, e isso vai para a diretoria científica emitir um parecer. Então, todos os projetos na FAPESP, eles passam pelo menos pela mão de 3 pessoas. O assessor científico, a coordenação de área, a coordenação adjunta, antes do diretor científico emitir um parecer. Quer dizer, existe e tem muito erro nessas avaliações, mas se tenta evitar esses erros através de várias checagens aí da passagem desse processo por uma série de pessoas e, naturalmente, se respeita muito a opinião do assessor científico, que às vezes pode não ser o que é ideal para aquela situação, tá certo? Como nós somos um país que estamos em desenvolvimento científico e tecnológico, às vezes a gente tem dificuldade de conseguir assessores para algumas áreas, mas existe o recurso, o que eu digo é sempre assim, na FAPESP o não nunca é definitivo, tá certo? O não você pode sempre recorrer, porque existe chance disso acontecer e de ser revisto esse parecer, você pode ter direito a um novo assessor. Bom, existe muita queixa de que a FAPESP está demorando. Realmente houve alguns problemas para que houvesse essa demora. A implantação do processo de informatização da FAPESP foi um deles. Vocês viram que nós temos lá a diretoria científica, a diretoria administrativa, e aqui lá independeu da diretoria científica, que foi implantado pela diretoria administrativa e a diretoria científica sofreu muito com isso. Bom, mas a coisa está melhorando, vocês vejam. Em geral, boa parte dos processos conseguem um parecer com 2 a 3 meses, mas alguns realmente demoram um pouco mais. Mas boa parte, então, nós estamos tendo um tempo de emissão desse parecer que vem do assessor e passa na coordenação, que está girando em torno de 2 meses. Mas, naturalmente, a gente
fica muito marcado com projetos que demoram muito mais que 2 meses. Eu disse que o que financia a FAPESP é o dinheiro que vem do governo do Estado, mas na realidade isso é a parte importante. A FAPESP tem um orçamento de quase 600 milhões de reais, 1% que vem do governo do Estado, esse aqui é para o ano de 2005, né? Só para ter um exemplo. E outras fontes que correspondem a 175 milhões aí, que basicamente seria até uma heresia falar isso, mas o que acontece é o seguinte, para todo mundo é bom quando cai o juro, para a FAPESP não é. Se o juro continuar alto, seria uma coisa boa, porque ela vive em parte do rendimento que ela tem desse dinheiro que é aplicado, tá certo? À medida que o juro cair, nós vamos ter que arrumar outras fontes de rendimento, que realmente não é uma coisa adequada. E como é que ela gasta esse dinheiro? Naturalmente, tem algumas regras que são... Então eu disse aqui, ó, parte vem do governo do Estado, ela tem uma parte aplicada que fornece esse outro tanto para ela financiar a pesquisa. E ela gasta, em média, 600 milhões por ano. Por lei, ela só pode gastar até 4% do orçamento com pagamento de funcionários. No momento, ela está gastando 3,6%. E ela financia auxílios à pesquisa, boa parte do dinheiro é aplicado nisso, e uma menor parte é aplicada em bolsas. Isso é uma outra situação que dá uma confusão danada no Estado, porque está se negando muita bolsa, mas eu vou tentar mostrar isso. Então, aqui, mostrado isso em gráfico, o recurso do Tesouro do Estado é a boa parte que ela aplica, mas essas outras fontes são importantes. E boa parte do dinheiro é aplicada em auxílio à pesquisa e uma parte menor em bolsas. Também por determinação do Conselho Superior, ela hoje não pode gastar mais do que 30% do orçamento dela com bolsas. Então são determinações superiores e por isso essa restrição para as bolsas. Aqui é para mostrar que quando as receitas que a FAPESP tem e as despesas. Em alguns anos aqui, ó, principalmente quando teve estouro do dólar, ela acaba gastando mais do que ela arrecada. Então, nesses anos, uma situação fica muito complicada, ela não pode deixar de ter aquela reserva, que vocês viram que o juro daquela reserva é que financia parte da pesquisa no Estado. Então, para isso, é necessário recompor. Aqui nesse ano, no ano de 2003, foi possível fazer um projeto de reequipar os laboratórios do Estado, porque existia uma sobra de verba aqui. Mas vocês veem que depois de 2005 isso ficou apertadíssimo. Ano passado ela gastou exatamente o que ela arrecadou. Então, nesses anos onde ela gasta exatamente o que ela arrecada, fica muito difícil de fazer algum programa extra, fica muito difícil fazer programa de reequipar os laboratórios do Estado. Para mostrar as áreas que ela gasta mais, naturalmente ela gasta mais nas áreas mais importantes, na área de saúde e na área de biológicas, é onde a FAPESP aplica mais parte do dinheiro. Depois as engenharias, a área de agronomia e veterinária, ciências humanas, física, química, mas realmente o maior número de pesquisadores, os maiores projetos são da área de saúde e da área biológica. E quem leva mais dinheiro da FAPESP? Naturalmente a USP, porque é a que tem o maior número de pesquisadores, o maior número de professores. Depois uma soma dos institutos de pesquisa. Em terceiro lugar, a Unicamp, as instituições federais e, por último, a Unesp. Isso varia de ano para ano, mas em geral fica assim, porque o número de pesquisadores no estado de São Paulo é uma coisa muito bem estabelecida, que tem tendência a variar muito pouco. O que é interessante é que a gente... onde se conversa sobre a FAPESP, existe uma reclamação de que a FAPESP está cortando bolsas. Na realidade, isso aqui é para mostrar que de 96 para cá, ela aumentou o número de bolsas que ela estava oferecendo. Ela chegou a oferecer quase 40% do gasto dela com bolsas e isso depois recuou. Mas se você tomar de 96 em diante, ela aumentou demais, ela chegou a gastar 12%, 13% com bolsa. E agora ela está gastando em média 30%, 33% com bolsa. Não dá para subir mais que isso. Eu vou mostrar alguns dados que eu acho que são interessantes. Olha só, quando você olha mestrado, no estado de São Paulo, em 1995, você tinha essa distribuição. A FAPESP dava 625 bolsas de mestrado, a CAPES 3.876, o CNPq 3.991. 10 anos depois, a CAPES dá menos bolsa do que ela dava em 95, olha, de 3.876 para 3.430. O CNPq dá menos ainda, 3.991 para 2.465. Essas instituições, CNPq e a CAPES, né, que eles
utilizaram como política desestimular mestrado e estimular mais doutorado. Então, o que aconteceu? Eles diminuíram as bolsas de mestrado. A FAPESP, ela mais que dobrou o número de bolsas de mestrado, mas a grande queixa que você vê no estado de São Paulo é que a FAPESP ainda dá pouca bolsa de mestrado. Realmente é pouco pela necessidade do estado, mas ela faz um esforço de aumentar. Eu estava até conversando com uma professora amiga aqui da minha instituição, dizendo que hoje, o índice de rejeição de bolsas de mestrado na FAPESP está girando entre 70% e 80%, dependendo da área. Quer dizer, o número de pesquisadores no estado de São Paulo aumentou de uma tal maneira que ela dobrou o número de bolsas nos últimos 10 anos, mas ainda assim ela tem que rejeitar quase 80%, tendo em vista o contingente de pesquisadores que aumentou no estado de São Paulo. Para doutorado, não é muito diferente, exceto que o CNPq e a CAPES não se desincumbiram disso. Eles até aumentaram. O CNPq aumentou o número de bolsas de 2.099, desculpa, a CAPES de 2.099 para 3.416. O CNPq subiu um pouquinho também, de 2.589 para 2.634. E a FAPESP aumentou demais, mas ainda assim insuficiente para o que a gente tem. Rejeição de bolsa de doutorado gira na casa de 60% a 70%, o que é altíssimo ainda, mas você vê que a FAPESP faz um esforço para aumentar isso, mas ainda insuficiente. A grande novidade é o pós-doutorado. Quase que não existia pós-doutorado no país, a FAPESP estimulou isso para fixar bons pesquisadores aqui, e ela subiu. Em 95 ela tinha 71 pós-doutores, agora ela tem 902, o CNPq também está estimulando. Ele subiu de 59 para 258 no estado, e existe a promessa do Guimarães que a CAPES vai introduzir um programa de pós-doutorado. A gente acha que é um negócio importante, porque nós estamos formando um grande número de doutores e não temos onde absorver essas pessoas. Se a gente não desenvolver projeto de pós-doutorado e projeto de jovem pesquisador, nós vamos começar a perder um grande contingente de bons recursos humanos que estão sendo formados pelo grande desenvolvimento da pós-graduação que a gente tem, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Iniciação científica também é muito parecido, o CNPq também aumentou, a gente tem o projeto nas universidades do PIBIC, isso aumentou o número de bolsas no estado de São Paulo, mas a FAPESP também mais que dobrou. Iniciação científica tem um pouco menos de restrição. Como é uma bolsa mais barata, a restrição é muito menor. O índice de rejeição já é menor, é mais em torno de 20%. Isso é completamente diferente do mestrado e do doutorado. Só para mostrar algumas coisas que são importantes, por exemplo, se a gente olhar o número de doutores, o estado de São Paulo, ele forma mais do que a maioria das grandes universidades americanas. Nós podemos até discutir isso aqui, mas se você pegar a USP, talvez seja a universidade do mundo que mais forma doutor. Você pega as grandes universidades americanas, Stanford, vamos ver aqui, a Universidade de Los Angeles, elas têm um número de doutores muito menor que a USP. E esse apoio, esse desenvolvimento da pós-graduação, ele foi fundamental para o estado de São Paulo. Quando a gente olha a produção científica do Brasil, ela é uma produção científica considerável. Aqui, para a gente olhar um dado de 2004, diria o seguinte, o Brasil produz quase 15 mil artigos científicos. Quando você olha o estado de São Paulo, ele é responsável pela produção de metade disso. E quando você compara isso com o restante da América, você pode dizer que certamente é a segunda maior produção científica da América Latina, sendo que a primeira é o Brasil, tá certo? Uma coisa que eu acho que é importante para mostrar é um programa que existe na FAPESP, que é o Programa de Políticas Públicas. Eu vou terminar mostrando esse programa. E ele foi desenvolvido para diagnósticos que identifiquem obstáculos e dificuldades enfrentadas na área de ação social do poder público estadual, municipal e na formulação de políticas que respondem às necessidades sociais existentes no estado de São Paulo. Análise sobre forma de gestão originais e políticas públicas inovadoras que subsidiem a formação de políticas públicas criativas e adequadas ao estado de São Paulo. Elaboração, serve para tudo isso. Eu vou deixar depois isso registrado, mas eu acho que é um programa que ele não é muito conhecido e que, para o objetivo dessa oficina, ele talvez tenha uma aplicação aí que seja interessante. Ele é dividido em fases, são 3 fases. Na primeira fase tem duração de 6 meses. A FAPESP financia até R$50 mil, onde você vai definir os objetivos, a viabilidade, a consolidação de parcerias e o início do projeto. Essa consolidação de parcerias com o poder público é fundamental. Aprovada essa primeira fase, você pode passar para a segunda fase, tem duração de 2 anos, onde ela financia
até R$300 mil, que é basicamente a execução do projeto. Naturalmente, depois que o projeto foi desenvolvido, a implementação do projeto, isso vai depender mais dos órgãos públicos do que da FAPESP. Aí já não é mais pesquisa, já é a aplicação disso. Aí essa fase ela não financia mais. Essa fase já fica para que o órgão público, que for o parceiro da FAPESP nessa políticas públicas, possa financiar. Bom, só terminar dizendo que é o seguinte, quando a gente olha a pesquisa, você tem várias maneiras de definir pesquisa. Tem quem diga que existe pesquisa pura e pesquisa aplicada. Você pode dizer que existe pesquisa básica e pesquisa aplicada. Na realidade, a FAPESP está trabalhando com um quadro, que é o quadrante de Pasteur, que a gente acha que talvez seja o mais interessante, que seja o seguinte. Você divide em quadrantes por relevância para a aplicação imediata e relevância para o conhecimento científico. E aqui a gente apresenta os exemplos do que seria isso. Quando você olha o que o Niels Bohr fez, que é explicar o que existia no átomo, que você tem elétrons e assim por diante, isso tem uma relevância para o conhecimento muito grande. Estaria aqui nesse primeiro quadrante. O que o Thomas Edison fez, estaria aqui em aplicação imediata. Certamente, o que ele fez, que é descrever a energia elétrica, a luz, etc., isso tem uma aplicação muito rápida. Ele já fez pesquisa pensando na aplicação imediata, nesse quadrante aqui. A grande maioria das pesquisas que a FAPESP financia estão aqui nesse quadrante de Pasteur. A gente espera que não tenha nenhuma aqui, que não tenha nem relevância, nem aplicação, tá certo? Por isso que a gente deixa esse quadro em branco. Mas a grande maioria está aqui. Eu entendo que o objetivo dessa oficina é ter muita coisa aqui, ó. E a FAPESP realmente financia pesquisas nessa área. Só que tem que ser pesquisa realmente que tenha uma aplicação imediata. Então, com isso eu acho que fica apresentada a FAPESP e mais uma vez eu agradeço muito o convite para participar desse seminário. Muito obrigado. Obrigada, então, professor Mário. E se vocês quiserem, então, fazer questões, vamos ter 10 minutos para as perguntas. Queria fazer uma pergunta para o Eduardo. É inegável os esforços que foram feitos nesses últimos anos em relação ao CISVAN, mas ainda duas coisas ficam prementes para quem não faz parte do poder público e sim de organização social. Primeiro, os resultados não chegam. Então, e os resultados que estão, alguns resultados que chegam, a gente não sabe dizer se eles são confiáveis o suficiente. Então, são duas perguntas. Primeiro, se há algum esforço, alguma atividade do Ministério em relação à capacitação para quem tanto levanta o dado e quem insere esse dado no sistema. E segundo, se há alguma proposta para que esses dados sejam disponibilizados para as demais organizações que trabalham com ele. Primeiro, com relação à capacitação, isso é um processo constante, porque já é sabido que no SUS, particularmente, tem uma rotatividade muito grande de profissionais e nessa área administrativa é mais crítico ainda. Então, sempre a ideia é de ir no estado, ir nas macro-regionais, nos distritos, para ir tentar ir, mas é um processo constante e sempre vem sendo feito. Inclusive diante das mudanças de sistemática, os ajustes que vêm sendo ao longo do tempo. E é muito importante essa pergunta da disponibilização, porque recentemente nós disponibilizamos todos esses dados, principalmente relativos ao acompanhamento da Bolsa Família, no sistema de tabulação que chama Tabnet, que é um sistema que o Ministério tem, vocês entrando na página do Ministério lá da Coordenação de Alimentação e Nutrição, entrando no CISVAN, aí vai ter, Tabnet, é um sistema de tabulação que você escolhe, por exemplo, ano, município, os grupos que você quer estudar, no caso, aí vai ser, como é para a parte nutricional, vai ter lá desnutridos, o pessoal que está com desnutrição grave, obesidade, tudo vai ter relacionado e já gera automaticamente tabelas com o nível de desagregação que você quiser. E nós, justamente diante dessa disponibilização, nós estamos também, voltando para a primeira pergunta, gerando capacitações, porque o grande problema é que os municípios, principalmente, eles geram as informações e não sabem utilizá-las. Então é importante que eles, principalmente, tenham a utilização, é claro, a partir do momento que você chega na pessoa, chega, por exemplo, no desnutrido, a intervenção tem que ser imediata, o tratamento, mas também, que é o tratamento clínico, mas tem a parte epidemiológica que é de agrupar os dados que ele tem
do município para intervir, saber a regionalização, porque isso o sistema também permite, tudo isso para planejar as ações públicas também no nível local. Eu queria ouvir das pessoas da mesa algumas considerações sobre o trabalho. Então, a Unicef, por exemplo, junto com o governo brasileiro, selecionou umas áreas, né? E o que eu achava que devia selecionar essas áreas, mas incluir o Brasil. Né? Como é que a gente podia falar assim, não, vamos fazer isso lá, mas vamos ter a participação de todo o país. No que diz respeito ao Ministério da Saúde, eu trabalhei no INAM, e vimos o INAM, e estava muito preocupado assim, porque parou o INAM, porque o INAM não estava fazendo muito certo, devia fazer melhor e tal, mas depois parou o INAM e parou a alimentação e nutrição. Então eu fico até satisfeito de ouvir assim, quer dizer, que vocês estão retornando, então, com aquelas bases e tal. Mas uma coisa que eu achava que na parte de saúde, e volta aí o problema da identidade da alimentação e nutrição, eu vejo bastante ênfase assim em doença, né? Médico, eu sou médico, ele gosta de doença, né? Então, vamos tratar isso, vamos tratar aquilo, etc. Mas a nutrição preventiva, que eu queria que fosse não saúde pública, nutrição pública preventiva, devia ter um destaque assim mais importante. Quer dizer, o pessoal, estou trabalhando com alimentação e com nutrição, que vai repercutir na saúde, não esquecendo que ele repercute também na educação, no aprendizado, na capacidade de trabalho, etc. Então, um dos enfoques seriam esses. E, por último, da FAPESP, eu vejo, inclusive, o nosso grupo já esteve lá na FAPESP, conversando com a diretoria da FAPESP, mas eu acho que tem um problema que a alimentação e nutrição encontra na FAPESP, é a área. Que área que nós vamos trabalhar? Então, joga, e também no CNPq, joga com a saúde pública, joga com agronomia, joga com isso, quer dizer, é uma área que é difícil, quer dizer, às vezes você está competindo, né? O pessoal de Araraquara, por exemplo, que eu trabalho na pós-graduação lá, ele estava na área de saúde, deixa fora da saúde, porque na saúde a competição é outras coisas, é outra visão, etc. Então eu gostaria muito de mandar uma solicitação ao professor Brito, ao FAPESP, etc., que realmente essa parte precisa ter um enfoque especial. Ela é tão importante, tão interprofissional, tão isso e tal, que os critérios, vamos dizer assim, às vezes de pesquisa biológica e tal, não bate com os critérios daquela área. Só isso. Então vamos pedir para que cada um dos expositores faça a sua apresentação. Podemos começar pela ordem? Professor Dutra, muito boa a sua pergunta, porque isso foi discussão dentro da Unicef por em algumas ocasiões. Não, na verdade, do ponto de vista ético, não, cada criança, certo, brasileira, com o direito a crescer em forma saudável, a se alimentar, a ter uma boa nutrição, um bom cuidado, ser protegida do maltrato, tudo isso. Agora, por outro lado, nós temos recursos escassos. Certo? E essas mobilizações que nós fazemos, que envolvem reuniões, que envolvem muita produção de material, que envolvem muita capacitação, na verdade, nós não temos recursos para fazer em todo o Brasil. Então, qual seria o critério que nós utilizamos? Bom, aonde que estão as crianças mais vulneráveis? Certo? Então, houve uma priorização que está atrelada ao recurso. Há estados, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais está querendo estender esse processo de mobilização de reconhecimento para todo o estado. Então, nós estamos falando para o governo, olha, ok, mas nós precisamos de recursos, porque isso envolve uma série de despesas. Então, a ideia que nós temos, se nós pudéssemos ter isso para todo o Brasil, certo, seria muito bom, como o presidente Lula está falando, um Oscar social. Bom, pelo menos para as crianças nós teríamos alguma coisa. O outro que se está
tá por trás disso aí é que tem estados que já têm muita capacidade. Tá? Não quer dizer que não tenham crianças em situação carentes ou excluídas. O próprio São Paulo, você vê que em termos, se vai fazer uma análise, tem muitos. Não? Agora, por outro lado, você tem instituições muito mais consolidadas, tem muito mais capacidades. Inclusive, nós estamos tentando promover o que chamamos de estratégia de cooperação horizontal, porque o sul do Brasil não ajuda o Nordeste, não ajuda a Amazônia, as populações ribeirinhas, os indígenas. Estamos promovendo essa cooperação horizontal. Mas, sem dúvida, que do ponto de vista ético, nós gostaríamos de fazer isso para todo o Brasil, mas temos limitações no momento que são mais de índole material e humano, não? Agora, Eduardo, eu pediria que as pessoas que quiserem se inscrever para a última questão, que fizessem na fala dos nossos dois últimos expositores. Primeiramente, com relação ao INAM, essa parte histórica é muito importante para nós, da construção toda da alimentação e nutrição, e a área de alimentação e nutrição no nível do Ministério só teve o fortalecimento a partir realmente do Bolsa Alimentação, que implicou um grande incremento do nosso orçamento e também aumento do pessoal. Então nós conseguimos ter recursos humanos que, mesmo com a saída da Bolsa Alimentação, nós mantivemos e conseguimos reforçar muito a área. E com relação à identidade da alimentação e nutrição, eu concordo. Acho que na verdade é uma posição do próprio Ministério, que tem voltado muito mais para a doença do que para a saúde propriamente dita. Mas sempre é o nosso foco a promoção da alimentação saudável e também as ações gerais de promoção da saúde, só que nós nos deparamos sempre com a coisa que o orçamento ele vai para a doença e é uma briga constante, mas eu concordo plenamente. Dizer que a sugestão do professor Dutra é boa, mas eu acho que a gente vai ter uma certa dificuldade de implementar. Então eu vou colocar uma segunda sugestão aqui que eu acho que talvez seja mais factível, né? Porque várias áreas não têm uma representação específica na FAPESP. E eu tenho impressão que não vai acontecer essa possibilidade ainda, até por restrição. Bom, o que seria, eu acho, factível? Se sair da oficina, porque a FAPESP ela trabalha com assessores. E ela nem sempre conhece bem os assessores que estão trabalhando em tal área ou tal área específica. Então, se fosse enviada, a FAPESP veria muito bem se a gente receber lá uma lista com sugestão de assessores para essa área de nutrição e áreas que têm pesquisas cooperativas, interrelacionadas, interdisciplinares, transdisciplinares. Eu acho que a gente tem realmente uma dificuldade de escolher assessores nessa área. Se a gente recebesse uma lista, a gente ficaria satisfeito e já implementaria isso muito rápido. Porque eu acho que o grande problema é esse. Por exemplo, tem um representante da área de saúde pública na coordenação de saúde que distribui todos esses processos de nutrição. E às vezes não é uma questão de área de saúde pública, às vezes é uma área que tem uma intersecção até com a área de humanas, tá certo? Então eu acho que realmente nós temos um conhecimento dos assessores que não é adequado, e seria bom a gente receber essa sugestão de assessores, estaria para fazer já. A área eu acho que demoraria um pouco mais para a gente discutir. Só mais uma coisinha que eu não falei também, vou aproveitar para dizer. Tem um outro projeto que eu acho que pode ter interesse, que é o PPSUS, tá certo? O PPSUS ele é um projeto que a FAPESP faz com o Ministério e com a Secretaria de Saúde, e os editais saem e duram às vezes 2 meses. Quer dizer, nós vamos agora, em maio e junho, definir qual será o tema para o próximo ano. Mas, em geral, são editais onde o Ministério põe um montante de verbas, a Secretaria um outro e a FAPESP um outro, e dá para atender uma série de projetos que tenham interesse, aí como é colocado pelo Ministério da Saúde, que tenham interesse direto para o SUS. Naturalmente, essa é uma área que seria prioritária nesses projetos. Minha pergunta é para o Eduardo. Quando você falou de organização da nutrição na atenção primária, eu fiquei pensando que, para mim, uma questão central nesse sentido é a inserção do nutricionista nas equipes de saúde da família. Então, eu queria saber como anda essa perspectiva, se fala nisso, existe alguma perspectiva? Essa é uma demanda constante e nós nos deparamos, por um lado, a área de alimentação e nutrição defende isso, e, por outro lado, o resto do setor briga que já tem profissionais demais. E eles fecharam realmente no médico
o agente e a equipe de saúde bucal. Uma alternativa que nós estamos entrando é no estabelecimento de núcleos de atenção básica, que vão ser referências para as unidades nos municípios. Aí sim, vai ter todo o corpo interdisciplinar, e a nutrição deve compor esse corpo, que aí eles vão fazer as orientações para as unidades de saúde. Então, vai, por um lado, não deixa de ter as ações nutricionais no nível da unidade, mas sem o nutricionista lá, mas ter um nutricionista no município, que é muito importante já para desenvolver a política e orientar melhor. Bem, então, se não existem mais questões, eu gostaria de concluir, então, essa segunda mesa, agradecendo a presença do professor Buvenich, do professor Eduardo e também do professor Mário. Dizer que foi bastante importante conhecer o que a Unicef tem feito, e a área de abrangência e filosofia a gente conhece bastante, mas a sua exposição foi muito elucidativa para a gente ver como é abrangente esse papel que a Unicef vem desempenhando na área, e sobretudo na área de nutrição também, né? Penso que a fala do Eduardo também nos ajudou muito. Eduardo, você sabe que grande parte dos nossos interlocutores aqui tem muita vontade de saber quais são as estratégias que o governo pensa naturalmente para investimento, para, enfim, trabalhar alinhado com aquilo que vocês estão pensando. Então, muito bacana também que você tenha podido vir mais uma vez, obrigada. E a exposição do professor Mário, enfim, para nós a FAPESP foi muito bom. Acho que ele deixa para a gente uma boa lição de casa, não é? Você deu aí a chance da gente fazer essa lista, você pode esperar que nós vamos apresentar, tá certo? Agradecer também a presença de todos vocês aí e convidar a todos para estarem aqui às 2h30, vamos tentar reiniciar à tarde no horário programado, tá bem? E uma salva de palmas para os nossos palestrantes, por favor.